Como percebemos aí, né, a independência de fato dessa região da Bolívia, ela só foi conseguida de fato ali em 6 de agosto de 1825, né? Então perceba ali, as independências na América Espanhola, elas começam a acontecer no século XIX, né? Lembre que o primeiro país a se tornar independente na América como um todo foi os Estados Unidos, em 1776. Depois veio o Haiti, já em 1804, né? E assim sucessivamente. Então percebam que a grande maioria das independências na América como um todo aconteceram no século XIX. Inclusive o Brasil, né, se tornou independente em 1822, certo? Agora a Argentina aqui, né? Continuando aqui, ó. Assim como em outras regiões da América Espanhola, a província da Argentina foi fortemente influenciada pelos ideais iluministas. E no início do século XIX, disseminava-se na região um sentimento antimonárquico e de desagrado com o monopólio comercial e os pesados tributos cobrados por Madrid. Ou seja, uma das influências que a gente não pode negar nesse processo de independência da América Espanhola é a influência do iluminismo, né? O iluminismo está presente em todas essas constituições aí. Percebam que os líderes do movimento estão sempre trazendo ideias iluministas, sufrágio universal, a ideia de fim da monarquia, né? Lembre que o iluminismo era contra o absolutismo, era contra a monarquia absolutista. Então, esse sentimento na Argentina também não é diferente no início do século XIX. Lembre que as ideias iluministas elas vão ter grande influência no século XVIII, mas vai continuar aí por muitos e muitos séculos, né? Século XIX, século XX, né? As ideias iluministas permaneceram por muito tempo, inclusive no processo de independência da América Espanhola. Beleza? Ciente desse desconforto e apoiada pela elite crioula local, a Inglaterra tentou invadir Buenos Aires entre 1806 e 1807, buscando libertá-la da Espanha e trazê-la para seu campo de influência. Nas suas expedições fracassaram. Ou seja, perceba, né, que a Inglaterra sempre querendo a independência desses países. Percebam que o grande apoio internacional que esses países têm para se tornar independente é o apoio da própria Inglaterra. Por quê? Porque para a Inglaterra, quanto mais países independentes, melhor para ela. Que ela vai trazer para o seu campo de influência, né? E então, no início do século XIX, a Inglaterra tenta invadir Buenos Aires e ajudar no processo de independência. Só que esse projeto não dá certo, certo? Os colonos encontraram uma nova oportunidade de proclamar sua independência quando Napoleão invadiu a Península Ibérica, enfraquecendo o Império Espanhol. Ou seja, aquela questão lá, em 1807, Napoleão invade a Espanha e isso facilita o processo de independência. É nesse momento que a América Espanhola como um todo vai ver a possibilidade de aí se tornar independente, né? Em 25 de maio de 1810 teve início a guerra contra a metrópole, conduzida pelo militar José de San Martín, que ficou posteriormente conhecido como El Libertador. Embora Buenos Aires tenha derrubado o governo espanhol e se tornado independente em 1810, a união das províncias só ocorreu em 1816. Em 9 de julho desse mesmo ano, uma declaração formal de independência concretizou a unidade territorial e política. Na prática, a região estava dividida em 9 províncias autônomas, ou seja, a Argentina entra aí como um dos primeiros países da América do Sul a se tornar independente, né? Em 1816, basicamente 1816, né? Ele declara independência em 1810, mas só une todas as províncias ali que se tornou Argentina em 1816, beleza? Paraguai, né? Ao proclamar sua independência, o governo de Buenos Aires tentou estendê-la também à atual região do Paraguai, ou seja, era uma tentativa de expandir o território. A Argentina se tornou independente e tentou expandir o seu território. Lembre que a Argentina e o Paraguai ali são países vizinhos, né? Então a Argentina tentou pegar parte do território paraguaio, certo? Mas os líderes paraguaios recusaram-se a incorporar a sua província ao novo estado que se formava. Ou seja, o exército de Buenos Aires então decidiu intervir na província para incorporá-la por meio da força. Os paraguaios resistiram até o governador espanhol solicitar auxílio a Portugal para defender sua colônia. Nesse momento, os paraguaios liderados por Fulgêncio Yegros, Pedro Juan Caballero, que é inclusive o nome de uma cidade lá no Paraguai, e Vicente Ignácio Iturbe,
Depuseram o governador e proclamaram a independência em 15 de maio de 1811. O processo de independência somente foi concluído em 1813, quando José Gaspar Rodrigues de Francia assumiu o poder e ditatorialmente exercer uma efetiva defesa de soberania nacional. Ou seja, o Uruguai também é um dos primeiros países a se tornar independente. Em 1811 declara sua independência e esse processo ele só se finda em 1813. Então, talvez aí um dos primeiros países da América do Sul a se tornar independente em 1813, né? Com a ditadura militar, mas uma ditadura de um paraguaio, de um americano, e não lá com relação à Europa. Beleza? Você tem aqui o Uruguai na página 87 aí, né? Você tem o Uruguai aí, fala um pouquinho sobre a independência do Uruguai, né? O processo de independência no Uruguai está diretamente relacionado à independência da Argentina. Inspirados pelo sucesso do vizinho e liderados pelo general José Gervásio Artigas, tomaram o poder de Montevidéu em 1811 e lá permaneceram até 1814. Ou seja, o Uruguai também, influenciado pela independência da Argentina, que era um país vizinho ali, né, toma e se torna independente em 1811, né, consolidando esse processo em 1814. Lembrem, a Argentina foi um ponto importante ali no vice-reinado da Prata, né? Com o início da independência na Argentina, o Paraguai e o Uruguai vão se influenciar nesse processo de independência e também vão se tornar independentes, certo? Isso é muito importante de salientar, certo? A luta pela independência prosseguiu, resistindo às investidas espanholas e luso-brasileiras. No entanto, em 1817, Artigas foi derrotada. E no mesmo ano, a parte oriental foi anexada com o nome de província Cisplatina ao Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Lembrem, o Brasil anexou o Uruguai durante um certo período, de 1817 a 1826, durante 9 anos, o Uruguai ali, aquela parte do Uruguai, se chamou Cisplatina, né? E passou a ser possessão do Brasil. A Cisplatina passou de 1817 a 1826 a ser uma possessão do Brasil, né? E a sua independência, de fato, vai acontecer em 1826 com a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina faz com que o Uruguai se torne independente, né? É uma luta entre Brasil e o Uruguai se torna independente em 1826. Com Dom Pedro no poder aqui no Brasil, ele perde essa guerra para o Uruguai, que se torna independente em 1826 com o nome, né, República Oriental do Uruguai. Beleza? Em 1825, o grupo patriota conhecido como os 33 Orientais iniciou uma campanha militar contra as tropas de ocupação do Brasil e Império. Os brasileiros foram expulsos com a liderança do uruguaio Juan Antônio Lavarrela, ajudado por tropas argentinas, e a independência uruguaia foi proclamada. O reconhecimento de independência por brasileiros e argentinos efetivou-se em 1828, com a assinatura do Tratado de Montevidéu. Esse processo aqui não fala, mas esse processo de independência teve a ajuda da Inglaterra. A Inglaterra interviu nessa guerra da Cisplatina, porque de um lado o Brasil queria o Uruguai, já estava com o Uruguai, mas queria permanecer com ele, e do outro lado a Argentina queria o Uruguai. Mas nesse meio tempo aí, quem entra e decide essa independência aí é a Inglaterra. Para a Inglaterra, o Uruguai se tornar independente era muito melhor. Por isso que a Inglaterra vai, de fato, ajudar bastante na independência do Uruguai em 1826, certo? Aqui fala do vice-reino do Peru, né? Aí fala aqui, José de San Martín é considerado um dos grandes estrategistas da independência americana. San Martín e Simão Bolívar são os grandes chamados libertadores de América. Daí até o campeonato em homenagem a eles aí, certo? Após a independência da Argentina, partiu para ajudar o Chile e o Peru, pois considerava que era no Peru que se locava o centro da resistência e dominação colonial. Ou seja, Simão Bolívar e José San Martín, eles foram caras muito importantes, porque são caras que ajudaram não só um país a se tornar independente, ajudaram vários países da América ali a se tornar independente. Peru, Chile, Venezuela, entre vários outros aí, Paraguai. Eles foram muito importantes nesses processos de independência, certo? Daqui a pouco eu volto com a independência do Chile e a independência do Peru, ok?